Boa noite, amada Igreja do Senhor. A todos que nos assistem pela internet, a paz do Senhor. No nome do Senhor Jesus, há poder de libertação, de fortalecimento, de restauração, de ressurreição. Amém, igreja? Que nós possamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho segundo João e ler João 1, versículo 1. Eu peço que o meu pastor possa ler e depois nos leve à oração. João 1, 1. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bendizemos ao Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso, que aqui nos dirige, nos faz com que congregados adoremos a Ele, nos reúne para ligar, Pai, o que ligarmos aqui na Tua Palavra. Obrigado pela tremenda e maravilhosa ministração, pelo momento de oração que tivemos nos 5 minutos, pelos tremendos e maravilhosos louvores. E agora, capacita-nos para que recebamos, direto do trono, o que vais falar, através da boca da tua serva, nossa presbítera Rosângela Lira, já devidamente ungida pelo teu Espírito Santo. E desde já agradecemos ao Senhor por tudo quanto há de virar dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Amém, igreja. Vamos repetir aqui. João 1 fala assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Para nós introduzirmos, eu coloquei algo aqui. Para entender o nome de Jesus, temos que entender quem Ele é. E nesse versículo aqui de João 1, fala que Ele é o próprio Deus. Ele era o Verbo, Ele é a palavra, Ele estava com Deus e Ele é o próprio Deus. Em grego, a palavra verbo significa logos, e significa a palavra viva, fala, som e ação, a voz viva, a palavra que tem vida. O verbo Jesus é a palavra no princípio, a fala de Deus, a voz de Deus, a própria essência de Deus, o próprio ser de Deus, e Ele é, e estava com Ele desde a eternidade. Ele é a eternidade. A própria pessoa de Deus, Ele é o Deus eterno. Amém, igreja? Colossenses 2:9 fala assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Hebreus 1:3 fala: sendo ele o esplendor da sua glória e a expressa imagem do seu ser, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo ele mesmo feito a purificação do pecado, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Ele é a plenitude divina, nele está a plenitude divina, e ele é a própria expressão da imagem de Deus. João 14:8 fala assim: disse-lhe Felipe, Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. 14:9, respondeu-lhe Jesus: há tanto tempo que estou convosco e ainda não me conhece? Quem me viu a mim, viu o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? João 14:11 fala assim: credes que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? Credes ao menos por causa das mesmas obras. E eu queria me prender aqui em João 14:11, que fala assim: credes que eu estou no Pai. Desde a antiguidade, como fala aqui em João 1, Jesus já estava com Deus e já era Deus. Então, desde a antiguidade, todas as manifestações de Deus ali era o próprio Cristo. Deus se manifestou, Cristo se manifestou quando tirou a Abraão, e se manifestou a Abraão através de uma teofania. Cristo se manifestou ali no abrir do Mar Vermelho.
Cristo se manifestou na derrubada das muralhas de Jericó, todas as manifestações, a palavra, o verbo, a própria ação e o ser de Deus estava com Deus e era Cristo. Ele diz assim: credes ao menos por causa das mesmas obras, as mesmas obras no passado que Deus fez, Cristo fez naquele momento que estava na terra com seus discípulos. As manifestações de Deus aos homens na antiga aliança, como teofania, era Cristo. Todas as manifestações de poder, de livramento, de misericórdia, de justiça de Deus, era Cristo, porque Ele e o Pai são um. Segundo o Evangelho de João, Cristo já estava em Deus nos céus, no início de tudo, ou melhor, desde a antiguidade. Então, Cristo já estava nos céus e era o próprio Deus, e é o próprio Deus. Os títulos de Deus, como Jeová Jireh, Jeová Nissim, maravilhoso, o grande eu sou, são títulos de Cristo. Todas as vezes que invocava no Antigo Testamento o nome de Deus, era o nome de Jesus Cristo que estava intrínseco. Porém, esse nome ainda não tinha sido revelado. Amém, igreja? Juízes 13:17. Ainda perguntou Manoá ao anjo do Senhor: qual o seu nome? Para que quando cumprir a tua palavra te honremos? Versículo 18. Ao que o anjo do Senhor lhe respondeu: por que me pergunta pelos meu nome? Visto que é maravilhoso. Aleluia, Jesus. Maravilhoso no sentido assim bem simples, significa admirável. Jesus é admirável. Aleluia, Jesus. O quarto homem na fornalha era Cristo. A pedra que destruiu a estátua de Nabucodonosor era Cristo. Amém, igreja? As manifestações da divindade, em Êxodo 3:13. Então disse Moisés a Deus: eis que quando eu for aos filhos de Israel e lhe disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? O que lhes direi? 14. Respondeu Deus a Moisés: eu sou o que sou. Eu acho muito forte. Eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou. Êxodo 13:15. E Deus disse mais a Moisés: assim dirá aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó me enviou a vós. Este é o meu nome eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Este é o meu nome eternamente. Jesus é eterno. Jesus dividiu a história e continua sendo Deus. O nome dele continua a se manifestar entre nós, na nossa geração. Amém, igreja? Este é o meu nome eternamente. Este é o meu nome eternamente. Agora Deus está em Cristo na terra se manifestando aos homens, porque a Bíblia diz que ele se fez carne. E ali ele estava mostrando o Pai. A Bíblia diz que tudo que ele fazia era para glorificar o Pai. João 8:58 diz assim: respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes que Abraão existia, eu sou. Olha o eu sou aqui de novo. O eu sou, ele diz: eu sou a porta das ovelhas, eu sou o bom pastor, eu sou a luz do mundo, eu sou a água viva, eu sou o pão vivo que desceu do céu, eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. Esse nome, a Bíblia diz que vai ficar de geração em geração, eternamente. Jesus é tudo que você precisa para sobreviver nesse mundo terrível. Jesus é o teu consolador, é a tua água viva, é o teu libertador, é o teu redentor, é o teu salvador, é o teu ajudador. Amém, igreja? João 10:32 diz assim: disse-lhe Jesus: muitas boas obras da parte do meu Pai vos tenho mostrado, por qual dessas obras ides apedrejar-me?
33. Responderam-lhe os judeus: não é por nenhuma obra boa que vamos apedrejar-te, mas porque blasfêmia e porque, sendo tu homem, te fazes como Deus. Impressionante aqui, porque esses homens não conseguiram ver Jesus. Eles não conseguiram entender. A Bíblia diz que tinha um véu sobre eles. 2 Coríntios 3,14 fala, por causa da incredulidade deles, havia um véu. E nós podemos ler 2 Coríntios 3,14, que fala assim, mas o entendimento lhes ficou endurecido, pois até o dia de hoje a leitura do velho pacto permanece o mesmo véu, não lhe sendo revelado que em Cristo é ele abolido. Esse véu não é retirado, porque assim aprove a Deus. Amém, igreja? Comentário aqui, eu coloquei assim, assim quando Cristo esteve na terra, os judeus não reconheceram ele como Deus. Assim esse véu continua para eles. E o mais extraordinário é que no próprio tetragrama está o nome de Jesus. Eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver isso, mas no próprio nome de Deus, no tetragrama, está o nome de Jesus. Eu coloquei aqui, a gente já viu aqui, o pastor já ministrou isso para a gente, Iud, rei, Vav, rei. E eu coloquei aqui o que algumas letras significam. Iud significa mão, braço. O rei significa janela, abrir, contemple. Vav significa cravo, prego. Janela, de novo, rei, significa abrir, janela, contemple. Traduzindo, abra a janela e contemple os pregos, contemple as mãos. Então, no próprio nome de Deus, é incrível isso, mas no próprio nome de Deus está intrínseco ali o nome de Jesus e a sua grande obra. Então, na antiguidade, eu vou colocar assim, na antiguidade eram tendas, então as tendas eram apenas cortinas, não tinha janela. No tabernáculo era um grande véu. A cortina era um grande véu. Olha para onde isso vai nos levar. O que isso quer dizer? Lá dentro do santo lugar, entre o santo e o santo lugar, havia algo que separava, uma cortina. E dentro do santíssimo lugar havia a arca da aliança e 2 querubins, um na ponta e o outro na outra. Então, quando ele diz, contemple a mão, contemple os pregos, e fala que contemplar significa abrir uma janela, ele está falando do Santo dos Santos. E que lá dentro havia a presença de Jesus. Lá dentro mostrava a verdadeira revelação, que era o próprio Cristo. E olha onde isso vai chegar. João 20:11 fala, quando Jesus ressuscitou, as mulheres viram 2 anjos em cada ponta da mesa onde ele estava. E elas disseram, e ele disse, por que procura entre os mortos aqueles que vivem? Então, mostra ali que Jesus é a própria presença de Deus, assim como era no passado. Aquela arca apenas sombra, porque quando Jesus estava dentro do sepulcro, quando ele ressuscitou, o que Maria viu foram 2 anjos, um na ponta e o outro na outra. E ali significava apenas uma sombra, como se fosse a arca da aliança, como se fosse Cristo ali representando. Então, eu peguei aqui João 20:11. Maria, porém, estava em pé, diante do sepulcro, a chorar. Enquanto chorava, abaixou-se o olhar para dentro do sepulcro. João 20:12. Viu 2 anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. O Senhor Jesus estava entre os querubins. O Senhor Jesus está entre os seres celestiais. Ali, a manifestação de seres celestiais, assim como na Arca da Aliança, mostra que ele é o mesmo Deus, o Deus dos antepassados, que a representação dali do Santíssimo Lugar era a própria presença de Jesus. Amém, igreja? E elas ficaram atemorizadas, abaixando o rosto para o chão. E eles disseram, por que busca entre os mortos aquele que vive? O nosso Jesus vive eternamente. A morte não pôde vencer, não pôde fixar na cruz
o autor da vida, o autor da fé. Jesus é o nome que está acima de todo nome. O que isso confirma? Confirma que Cristo estava presente no tabernáculo e no Santo do Santo, e que a Arca da Aliança era apenas uma sombra da sua presença, e de que ele está entronizado entre os seres celestiais. Amém, igreja? E ali, aqueles homens que, naquela época, tudo era comum, não tinha nada sobrenatural, ali eles começaram a ver coisas sobrenaturais. Anjos que mostravam e testificavam que aquele era realmente o próprio Deus. Amém, igreja? Enquanto Deus é referido por vários títulos e descrições, o tetragrama é o único nome pessoal usado para identificá-lo. Os judeus consideram um nome impronunciável. E sabe como é que eles chamam o tetragrama para não chamar o nome que eles acham impronunciável? Eles chamam de Hashem, que significa apenas o nome. Porém, nós sabemos que esse o nome é Jesus Cristo de Nazaré. É Ele que está intrínseco ali naquelas letras. Amém, igreja? Jesus é a razão, é a causa fundamental da existência de tudo. A causa de toda a vida física e espiritual. João 1,3 fala assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele, sem ele nada do que foi feito se fez. Não tem essa de dizer que foi a teoria do Big Bang que se fez, que tudo se fez sozinho. Não, ele diz que nada do que foi feito sem ele se fez. Nada se fez sozinho, o Senhor fez todas as coisas. Ele é o Criador de todas as coisas. Em Provérbios 34 fala assim: quem subiu ao céu, isso daqui é 2000 anos atrás, antes de Cristo vir à terra. Quem subiu ao céu? Quem encerrou os ventos nos seus punhos e amarrou as águas no seu manto? Quem estabeleceu toda a extremidade da terra? Qual o seu nome e qual o nome do seu filho? Certamente sabes. A igreja sabe, amém? Lucas 2:10. O anjo, porém, lhe disse: não temas. Eu acho muito lindo aqui. O anjo, porém, lhes disse: não temas, porquanto vos trago boas novas de grande alegria, que será para todos sempre. Irmãos, boas novas. O nome de Jesus, o Emanuel, desceu e os anjos vieram avisar. E eles falam: o anjo, porém, lhe disse: não temas, porquanto vos trago boas novas de grande alegria, que será para todos os povos. É que vos nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo, o Senhor. E projetando ele isso, eis que o sonho que apareceu em sonhos, isso daqui é Mateus 1:20, um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas em receber Maria, tua mulher, pois o que nela se gerou é do Espírito Santo. Mateus 1:21, ela dará à luz a um filho, a quem chamará Jesus. Olha o que significa o nome dele. Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ah, irmãos, nós temos redenção pelo sangue de Jesus, pelo nome de Jesus. Houve alguém que reconciliou você com Deus. Houve alguém que foi a ponte. Esse nome é Jesus. Ele é o teu reconciliador. O nome de Jesus no grego significa salvação, salvador. No hebraico é incrível aqui também. Também tem 4 letras, a mesma coisa do nome de Deus. E 2 letras dela é a mesma que está no nome de Deus, que é Yud e Vav. E o que significa? Olha só, traduzindo, olhos cravos, esmagando suas mãos. A mesma coisa. Olha que coisa linda. E onde a gente pode encontrar isso? Isaías 53:5. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras somos sarados. Ele foi esmagado pelas nossas transgressões. Comparando essas letras, como eu já falei, 4 letras do nome de Deus e 4 letras do nome de Cristo.
duas letras do nome de Jesus estão no nome de Deus, que é mão e prego. E a raiz do seu nome significa luz, significa chama e significa rei. Isso é só um pouquinho do que é o nome de Jesus. Aqui, como não dá tempo, mas eu peguei essas primeiras letras aqui. Ele escolheu esse nome para ser conhecido e para que nós pudéssemos usar esse nome. Amém, igreja? Ele te deu esse nome para você usar contra principados e potestades. Amém, igreja? Luz, chama e rei. Aí eu coloquei aqui, a Bíblia diz em João que ele é a luz do mundo. E a chama, a Bíblia diz que houve um momento em que Jesus, aos discípulos de Emaús, a Bíblia diz que eles disseram, quando eles nos expunham a Escritura, nosso coração não ardia. Quando o Senhor expõe as suas Escrituras, o nosso coração deve arder por Ele. Amém, igreja? Ele é fogo consumidor. Nosso coração tem que estar o tempo todo ardendo, esperando a vinda do Senhor, esperando e clamando, Maranata, ora vem, Senhor Jesus, amando esse nome nunca pode deixar de ser admirado. Ele é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, como foi falado aqui. Ele deve ser sempre admirado. A gente tem que se espantar com todas as coisas que Ele faz, seja com as coisas pequenas, seja com as coisas grandes. Tudo que o Senhor faz tem propósito e nós devemos nos maravilhar sempre, sempre. Não devemos nos acostumar com achar comum o que é pregado aqui, mas sempre nos maravilhar com o seu nome. Amém, igreja? Rei, Mateus 21:5, diz a filha de Sião, eis que o teu rei chega a ti, humilde e montando num burrinho, um potro, cria de jumenta. Nosso rei é humilde, amém, igreja? E a Bíblia diz que ele vem pegar uma igreja humilde também diante do Senhor, amém, igreja? Porque ele disse que nos daria esse nome para usarmos? Porque o diabo, ele é perverso e ele só teme um nome, o nome de Jesus. E Deus nos deu ele para que nós possamos usar em todos os momentos de aflição, em todos os momentos que precisamos de livramento. Temos o nome de Jesus, de libertação, de qualquer coisa que seja, nós podemos invocar esse nome, porque a Bíblia diz que nós temos livre acesso a Ele. O véu foi rompido. Hoje nós podemos chegar ao trono de Deus. A Bíblia diz que nós podemos ter socorro em momento oportuno, porque hoje o véu foi rasgado. João 4,14. Em verdade vos digo, aquele que crê em mim, esse também fará obras que eu faço, e fará maiores do que esta, porque eu vou para o Pai. Olha a sequência. Eu estou em João 14:12, eu vou para o 13. E tudo quando pedires em meu nome, eu farei para que o Pai seja glorificado no Filho. Não é pedir qualquer coisa, porque o que vem antes disso é obras maiores, é para fazer a obra do Senhor, é para que o nome de Jesus seja glorificado. Nós podemos pedir qualquer coisa dentro da vontade dEle, para Ele, porque tudo é por Ele e para Ele, e é Ele que merece a glória e a exaltação. Amém, igreja? João 17:26, e eu lhes disse, e eu lhe fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer ainda mais, para que haja neles aquele amor com que amaste, e também eu neles esteja. Olha que coisa linda. Eu fiz conhecer o teu nome. Jesus mostrou quem é o Pai para nós. E ele diz, ainda farei conhecer, ainda tem coisas muito grandes, por todos aqueles que vão ministrar aqui, ainda tem coisas muito grandes para conhecermos o nome de Jesus. É muito pouco que a gente conhece, a nossa mente é muito limitada, a Bíblia diz que ele é profundo, e nós queremos conhecer. A Bíblia diz que a sabedoria eleva a nossa. E acontecerá que todo aquele que invocar
o nome do Senhor será salvo. O nome dele, a salvação, só ele pode nos salvar. Não há governo, não há autoridade que possa nos salvar de alguma coisa. O sistema está preparado para o anticristo. Só o Senhor, a nossa salvação só vem dele. É só ele que pode nos dar o livramento. Amém, igreja? Esse nome está acima de todo principado e governo. Não tenha medo do diabo, porque o nome de Jesus está acima de todo principado e governo. Efésios 1, 21. Muito acima de todo principado e autoridade e poder e domínio e de todo nome que se nomeia, não só nesse século, mas também no vindouro. Deus está acima de todo principado e potestade. Deus está acima de todo governo e autoridade. Deus está acima de tudo. Ele é tudo em nós. Amém? Filipenses 2:9. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que está acima de todo nome. E em sequência disso, a qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E também disse, esse nome seria a conexão entre nós e o Pai. Esse nome seria o que nos reconciliaria entre Deus e nós. Amém, igreja? Então, através de Jesus, nós temos livre acesso ao Pai. Atos dos Apóstolos 4:12 fala, e em nenhum outro há salvação, porque debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens a quem devemos ser salvos. Eu vi, acho que foi o Fernandinho falando que não há santo nem santa. Eu achei interessante porque nós sabemos que lá fora há uma adoração e eles colocam o nome de outros santos, de outra santa, como o seu Salvador, mas nós temos a Jesus Cristo como o nosso Senhor e Salvador e o nosso ajudador. Não há nenhum outro nome acima dele, não há nenhum outro nome pelo qual possamos ser salvos, só Jesus Cristo, ele é um único. O nome que abala o mundo físico e espiritual, João 11:24, disse-lhe Maria, sei que ele há de ressurgir na ressurreição do último dia. 25, 11:24 e 11:25. Declarou-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Ele abala o mundo espiritual. Esse homem estava morto há 4 dias. Deus entrou no mundo espiritual, como ele sempre tem acesso, e tirou de lá Lázaro, trouxe a vida de novo. E assim, no mundo espiritual, nós podemos usar o nome de Jesus, porque a Bíblia diz que ao nome de Jesus os demônios tremem. Eles não tremem no meu nome, eles não tremem no nome de ninguém, mas de Jesus eles tremem. João, deixa eu colocar aqui, Marcos 16:17, nós já estamos finalizando. Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. 18. Pegarão em serpentes e beberão alguma coisa mortífera e não lhe fará dano algum. E porão as mãos sobre enfermo e estes serão curados. Não no meu nome, mas no nome de Jesus. Você pode curar enfermos, você pode orar por enfermos, A Bíblia diz que caso alguma coisa mortífera, nós sabemos que tem coisas que tentam nos acabar com a nossa vida, a palavra é essa, mas o Senhor fala que Ele nos guarda, que o nome de Jesus nos livra de todas essas coisas que o diabo, que esse sistema tenta contra nossas vidas. Quem crer nisso, diga amém. O Senhor, Ele é poderoso, não há nada que possa contra o nome de Jesus, não há nenhuma vacina, não há nada. O Senhor, se aquele que crê no Senhor, a Bíblia diz que obras maiores nós faremos. Amém, igreja? Pegarão em serpente e beberão, isso daqui eu já repeti,
Então, esse é o nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome. É por ele que nós somos salvos, é por ele que nós somos reconciliados, é ele que nos dá acesso ao Pai. Ele também é o nosso consolador, ele é o nosso auxiliador, ele é o nosso conselheiro, ele é o nosso Deus forte, ele é o príncipe da paz, ele é o Pai da eternidade, ele é o nosso Deus Emanuel, o Deus conosco. No mundo teremos aflições, mas podemos clamar o nome de Jesus, que o Senhor nos livrará das aflições. Amém, igreja? Eu pediria que os irmãos já pudessem se aproximar. Grande é o nome do Senhor e muito digno de ser louvado. E a Bíblia diz que aqueles que adoram o Senhor Jesus em espírito e em verdade, nós devemos adorar esse nome que está acima de todo nome, em espírito e em verdade. Amém, igreja? Peço ao pastor possa orar. Te bendizemos, eterno Deus, por tua linda palavra, vinda do teu trono e exposta através da linda e preciosa vida da presbítera Rosângela Lira, para nos alegrar, para nos envolver e para darmos a visão e a nítida certeza de que só tu és Deus. Em nome de Jesus, amém. Amém.